11h13, aqui na Boca do Povo, nós vamos falar agora com o promotor de justiça Odair Tramontim. Bom dia, promotor. Obrigado pela visita do senhor aqui na Rádio Itaberá. Muito bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Itaberá pela primeira vez e me coloco à tua disposição aí para conversarmos sobre os assuntos que você considerar pertinentes para a tua audiência. Bom, primeiro seja bem-vindo, né? Bom, agora só decora lá 89.7 e também fique aí na nossa audiência. Bom, promotor, o senhor está investigando uma denúncia de cobrança abusiva de ITBI que chegou até a Promotoria de Justiça aqui de Blumenau. O ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis que é aplicado aqui na cidade. Que denúncia é essa, promotor? Jorge, esse é um problema que já vem sendo reclamado há bastante tempo pela população. Para explicar para o ouvinte, então o ITBI, você falou, é um imposto que incide nas compras, geralmente, né? Doação e tal, na compra de bens imóveis. Ou seja, quando você compra um apartamento, uma casa, tem uma fração de 2%, que é a alíquota base, tem outras diferenciadas, mas a regra é 2% que o comprador tem que pagar. E a discussão que sempre teve sobre qual valor ele vai pagar, né? A lei diz o valor venal. Na linguagem jurídica, valor venal é o valor de venda. Aquilo que você pagou. Então, se você vender uma casa por 100 mil, eu vou pagar R$2.000 de ITBI. O que acontece? Tinha uma discussão e a prefeitura sempre aplicou o valor de mercado, né? Eles fazem uma avaliação. E o STJ recentemente decidiu que, de fato, é o valor que eu e tu transacionamos. Qual é o problema que está acontecendo em Blumenau? É que o município carrega tinta na sua avaliação. Ou seja, é muito comum, numa venda de R$100 mil, o município entender que o valor é 150, é R$200 mil. Mas com base no quê? Eles têm os critérios que eles dizem que são os mais adequados. Eu até fiquei esses dias estupefato, porque o secretário, eu pedi informações e o secretário de administração falou que as pessoas não sabem quanto vale os seus imóveis. Ora, vale aquilo que o comprador paga, né? Não é aquilo que a prefeitura diz que o apartamento vale, é aquilo que o comprador pagou. E o que acontece? Eles fazem com critérios, por exemplo, por metros quadrados. Na região da Alameda vale tantos mil metros quadrados, na Velha tantos mil metros quadrados. Só que não é assim, porque tem padrão diferente, né? No mesmo bairro, na mesma rua. A tua casa com 200 metros pode valer 1 milhão, como pode valer 200 mil, como pode valer 300 mil, depende do estado, do padrão construtivo, da localização. Uma está de frente para a rua, a outra está de fundos. E o município não quer nem saber, ele tem os critérios deles. Eu soube há pouco tempo, Jorge, é um absurdo, que eles olham pelo anúncio, né? Pelos valores anunciados, né? Um apartamento aqui no bairro Vitor Conde está R$5 mil o metro. Então, eles aplicam para todos. E isso é errado. E o que eu estou fazendo? Eu estou apurando, primeiro, se isso de fato é algo que está acontecendo de forma generalizada ou pontual, porque a mulher que me procurou lá comprou um apartamento por 380 mil e a prefeitura quer cobrar R$600 mil. E dá uma diferença que não é lá muito grande, R$3 mil, R$1.500, R$2.000. E o cidadão que quer concretizar o negócio, ele acaba pagando, né? Por quê? Porque o que o município exige é que ele apresenta três avaliações. A pessoa leva as 3 avaliações, eles não dão bola. E o que eu quero é que se aplique a decisão do STJ, que seja de que forma? O valor que nós acertamos. Eu, comprador, você, vendedor. Se o município desconfiar, porque também a gente não está aqui para proteger sonegadores, que as pessoas possam ter acordado um valor menor, para pagar menos imposto. Um valor de contrato que não é a realidade. Exatamente. O município, sim, faça o processo e cobre essa diferença. Agora, não presumir que todos são desonestos,
que todos praticam valores abaixo de mercado e impor um valor arbitrariamente. Então, somente assim. E só para não ser vendedor de ilusões aqui, o que eu estou fazendo é apurar os critérios. Eu não estou pedindo devolução para ninguém e tal. Se as pessoas quiserem procurar lá a promotoria para apresentar o seu caso, para dar mais suporte, eu já até deixo aqui o e-mail. É blumenau15pg@mpsc.mp.br. Repito, blumenau15pg@mpsc.mp.br e mande lá os documentos provando que ele pagou um valor e o município está querendo cobrar um valor maior, que isso é errado, isso não é certo, a gente quer combater esse tipo de abuso. Promotor, o município diz que pretende implantar o Observatório do Mercado Imobiliário, uma ferramenta que vai possibilitar pesquisa online de forma gratuita e instantânea de valores praticados no mercado, bem como emissão de guias de pagamento de ITPI de forma mais rápida, eficaz e sem burocracia. Isso pode auxiliar nesse trabalho? Isso é importante, uma ferramenta como essa? Jorge, eu acho que não precisa, embora tudo que for feito acaba contribuindo, é só pegar o contrato, a escritura. Eu pego o meu contrato e o teu contrato, é o que nós pagamos. O que o município não pode ter essa arrogância de ele querer saber quanto vale o meu imóvel. Né? Quem sabe é o mercado, por isso que fala valor de mercado. Eventualmente, né, eu vi um caso esses dias de um corretor que me falou que ele vendeu um apartamento num prédio cujo proprietário tinha feito uma reforma de todo o apartamento, vendeu por R$600 mil. Né? O município aceitou esse valor. Depois ele vendeu um outro apartamento no mesmo edifício, mas um apartamento que estava acabado, abandonado, tudo, vendeu por 450. E aí o município quis fazer sob 600, porque no mesmo prédio tinha sido vendido um por 600. Ora, são apartamentos diferentes, às vezes o andar é diferente, você sabe disso, um é de frente, outro é de fundos. Então é preciso que o município se renda à realidade da vida, né? De que valor de mercado não é aquilo que eu peço, é aquilo que o comprador me paga. E o fato gerador do ITBI é o valor da transação, ponto. Se o município tiver prova, repito, de que as partes estão querendo sonegar, o município tem instrumentos para isso, né? Vai atrás. Tem que inverter, tem que facilitar a vida do cidadão e não complicar e, sobretudo, onerar de uma forma injusta, no mínimo, que é o que nós estamos acontecendo. O cidadão já sofre para comprar um imóvel, vem esses impostos, olha que é imposto que não acaba mais. Né? Tem que pagar escritura, tem que pagar fundo de reparamento. É difícil, e é no cash, no cash, tem que chegar ali, às vezes tu sofre para conseguir dar entrada no imóvel, um financiamento absurdo, que não sabe se vai dar conta e ainda tem que arrumar o dinheiro para pagar a documentação, que é outro absurdo, né? Ô Jorge, nós temos casos, inclusive, que é de financiamento. A pessoa comprou para financiar, ou seja, a Caixa é extremamente rigorosa nisso. Sim, né? faz uma avaliação rigorosa. Uma avaliação. Eu sei de um caso aí de uma pessoa que vendeu um apartamento por 150 mil, um apartamentinho pequenininho por 150 mil, a Caixa financiou e o município teima em dizer e cobrou sobre 190. Daí o cidadão, para não perder o valor, ele acaba pagando, né? E depois, para ir atrás desse valor, R$2, R$3 mil, não vai gastar com um advogado mais do que vale o tributo. Então é preciso que o município tenha um pouquinho de humildade e admita que está errando e está cobrando mais do que aquilo que o cidadão deve pagar. Tá certo. Vamos falar um pouco sobre o trabalho da promotoria, promotor. Qual é o papel da promotoria de justiça? Em que casos a gente deve procurar a promotoria de justiça? Bom, o Ministério Público está muito amplo hoje, né? Tem várias áreas de atuação, é meio ambiente, é consumidor, é crime, é moralidade. Eu, como estou já numa reta final aí da minha trajetória, hoje trabalho numa promotoria de cidadania, de idosos e consumidores. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre idosos, né? A gente está com muitos problemas que eu já dizia que vinha
acontecendo. Ontem mesmo tive uma reunião com a Secretaria da Assistência Social, que são aqueles casos dos idosos em situação de vulnerabilidade que a família não cuida, né? E aí sobra para o município. Então o município tem que arcar com valores para internação, ou no asilo, ou numa casa de saúde. E esse problema está se avolumando, Jorge, porque até pouco tempo atrás as pessoas tinham 5, 7, 10 filhos, né? Agora já está chegando aquela turma que tem 4. Vamos ver daqui a pouquinho nós, né? Eu tenho 2, você deve ter aqui 3. A maioria das pessoas tem 1. E um monte de gente só não tem pet. Nenhum. Né? Cachorrinho. E quando essas pessoas ficarem velhas e não se prepararem financeiramente para a velhice, e a velhice não raramente impõe surpresas, quem é que vai cuidar dessas pessoas? Então, é algo que a gente tem discutido com o município. Nós temos... As pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Antigamente as pessoas morriam com 60, 70 anos. Hoje, felizmente, as pessoas estão vivendo aí com 80, 85, 90. Tem pessoas com quase 100 anos. E isso significa dizer que essas doenças degenerativas são cada vez mais comuns, é caro cuidar de um idoso. Então, as famílias têm feito a sua parte. Eu admito, as pessoas se esforçam, cuidam e tal. Mas muitas ou não podem e muitas não querem. E aí o Ministério Público fica junto com a Secretaria da Assistência Social tentando dar essas soluções, resolver esses problemas que são, repito, cada vez mais volumosos e nos assustam e impõem que as gestões públicas comecem a se preocupar com isso a longo prazo. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer menos creche e mais asilos. O pessoal da educação fala muito isso, promotor. Fala muito dessa situação, né? De diminuir o volume de crianças em creches e escolas e aumentar o número de pessoas idosas necessitando de mais atenção do governo, né? A tendência é que a gente vá um pouco mais longe, né? Agora, como nós vamos esse período que é a grande questão, né? E eu acho que é um momento importante para a gente chamar a atenção dos filhos, que eles são responsáveis pelos pais, assim como os pais são responsáveis pelos filhos, né, promotor? São duas coisas, né? Primeiro que a gente, como pai, eu sempre digo, tem que ensinar os valores da família para os filhos. Eu sempre digo para as pessoas que às vezes estão meio resistentes em cuidar dos pais, eu digo, olha, se você não tiver nenhum outro motivo, você cuida do teu pai e da tua mãe para o teu filho ver que você está cuidando, porque logo vai chegar a tua vez. Vai chegar a nossa vez. Esse é um dado importante. Outra coisa, Jorge, é que as pessoas precisam, eu sei que a situação econômica não está fácil, dando um duro só para sobreviver, mas as pessoas não pode confiar só na aposentadoria do governo para a velhice. Tem que fazer um colchãozinho, tem que guardar um dinheirinho, tem que ter uma poupança. Ou seguir no mercado de trabalho, né, promotor? Ou seguir no mercado de trabalho. Mas chega um momento que não dá mais, né? Mas é importante que as pessoas comecem a manter aquela cultura dos antigos, né, de guardar um troquinho para que quando o Estado não puder socorrer, a pessoa também socorra. Eu sei que as pessoas vão dizer, é fácil, o Tramontim ganha bem, tem um bom salário, pode economizar. Mas eu ia falar, mas já que você não, mas o Jorge, o meu pai morreu o ano passado, era aposentado de salário mínimo. Sim. E tinha uma graninha guardada lá para as eventuais necessidades, né? Eu trabalhei em Pomerode muitos anos e a gente via as pessoas trabalhando lá na fábrica durante o dia, faziam um biquinho durante a tarde enquanto é jovem e tinha uma boa casa, um bom carrinho. E eu conheço promotores e juízes que moram de aluguel, cara, né? Então, às vezes não é o quanto ganha, como a pessoa administra, né? Como utiliza, né? E é muito cultural também, né, sim. promotor? Eu acho que nós vivemos numa região, tem uma cultura um pouco diferenciada nesse sentido do capricho com essas coisas, né? Em outras regiões já não tem essa cultura. A cultura é mais da vida, de viver, de aproveitar.
né? Cada um tem a sua cultura, As tem o pessoas seu são jeito. livres, né? Mas o futuro está aí, ele existe. E pode ser rápido, pode ser devagar, mas chega. Quando a gente menos espera, a conta chega, né? E um Chega. dia a conta vai chegar. E por isso que eu sempre digo que a gente vive um momento, ô Jorge, em que as pessoas estão esperando tudo do Estado, né? E o Estado tem dado muita coisa. Eu tenho que reconhecer publicamente que a assistência social do município de Blumenau é boa, a nossa saúde é boa. Tem deficiências? Tem e sempre terá. Mas a gente não pode contar só com aquilo que o Estado dá. Eu, como funcionário público, vou ter minha aposentadoria, uma boa aposentadoria, mas eu sou aqueles italianos que guardo dinheirinho para que um dia, se eu precisar, eu não precise ficar fazendo rifa, fazendo campanha, né, dependendo dos outros. E o Estado tem limites, né? A gente chegou num momento em que o Estado gasta a maior parte dos seus recursos com funcionalismo, com assistência social, com saúde. Blumenau já passa, eu vi antes de uma entrevista do prefeito Mário, passa de 30% do seu orçamento só em saúde, quando a obrigação é 15%. Né? É o dobro, né? Então está gastando mais do que um dobro. Em assistência social, o município está gastando quase 10% do orçamento em assistência social. Então, se tu pegar só saúde e assistência social, já dá 40%. Aí tu pega previdenciário, tu pega outras coisas, no final, o da Cruz Gil, o prefeito vai virar um chefe de departamento pessoal. E a cidade tem demandas, requer obras, infraestrutura e tantas outras coisas. Então, vai chegar um momento que a corda vai apertar demais e é preciso que a gente comece a repensar um pouco sobre o papel do Estado, que não era assim, né? Nós que estamos aí na meia-idade, aí tu lembra, não muito tempo atrás, não existia SUS, né? O SUS foi em 88, né? As pessoas tinham que se virar do seu jeito. Então, hoje, tem se feito muito. A gente vê aí pelo Hospital Santa Isabel, Santo Antônio, Hospital da Vila Itopava, tem feito um grande trabalho aí na saúde, os postos de saúde, as policlínicas e tudo, mas é algo que nos desafia para o futuro e a gente tem que começar a pensar, porque o futuro chega. Pensar muito, né? Pensar muito. Por falar em futuro, o futuro chega. O senhor já foi candidato a prefeito, candidato ao governo do estado. O senhor está falando em aposentadoria, parece que está ali já batendo na porta. O que está batendo na porta também é a eleição de 2024. E aí, isso ainda motiva o senhor, promotor? O senhor ainda está motivado, hein? Olha, Jorge, a gente levanta um dia motivado, no outro não tanto. Eu te confesso que tenho pensado seriamente nisso, você me acompanha há bastante tempo. Eu já tenho tempo de aposentadoria desde 2017, então estou trabalhando aí no Azul há 5 anos. E chega um momento que a gente começa a pensar em novos desafios. Eu não consigo me imaginar me aposentando e não fazendo nada. Isso contraria a minha essência. E por circunstâncias da vida, surgiu a oportunidade de 2020, eu fui candidato a prefeito, faltou muito pouquinho, um pouquinho mais de 1%, você se lembra disso, para ir para o segundo turno. Então foi uma estreia assim, que surpreendeu a muita gente, inclusive eu fiquei surpreso com a acolhida que eu tive da cidade. Aí, por um desafio do partido que me acolheu, eu fui candidato a governador num ambiente completamente adverso e não me saí tão bem como me saí a prefeito, mas porque todo mundo saiu mal, porque a eleição se verticalizou, né? Tanto que a gente viu que como sempre, né? O candidato do Bolsonaro foi para o segundo turno, o candidato do Lula foi para o segundo turno e outros candidatos que aparentemente eram bastante competitivos ficaram na estrada e eu também. Mas em Blumenau eu me saí muito bem, né? Tanto que você vê pelos números aí que eu repeti a votação de 2020 e acrescentou mais um pouquinho e fiz voto praticamente igual o governador em exercício, Moisés, que além do PIX, da condição de governador e do apoio explícito do nosso prefeito, fez lá 400, 500 votos mais do que eu. Então, o Partido Novo já me procurou pedindo que eu seja candidato, eu estou avaliando
né, com muito interesse, mas ainda não bati o martelo porque falta um pouquinho, né? Quero ver o quadro político que vai se desenhar, porque nas outras duas oportunidades eu fui mais por um ideal, né? Para levar uma ideia que eu acredito que seja a melhor, aquela ideia do Partido Novo, mas agora eu só vou entrar se eu sentir que tenho competitividade, né? Que eu tenho condições de disputar com chances reais de ser eleito. Se eu sentir essa perspectiva, eu tenho o objetivo de participar do objetivo. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas essa participação seria única e exclusivamente pelo Partido Novo? Ou pode chegar um time diferente até lá? Jorge, eu teria muitas dificuldades para disputar pra mudar por de outros time? partidos, né? Eu tenho uma trajetória única. Eu só fui filiado a um partido novo. Eu agora, no momento, inclusive, não estou filiado porque voltei ao Ministério Público e é incompatível isso. Embora eu possa disputar a eleição, não posso ficar afiliado. Mas se for para disputar, a ideia é pelo Partido Novo, se o Partido Novo me quiser, evidentemente. E a gente tem agora uma ideia diferente do Partido Novo, que é a possibilidade de coligação, né? Isso o Partido Novo já está sacramentando a possibilidade de coligar com outro partido. Aí vai depender se tem outros partidos interessados, se vão nos procurar, se a gente vai aceitar ou não. Eu tive uma aproximação com o governador Jorginho Melo, inclusive me acenou aí com espaço no governo, mas eu preferi ficar no Partido Novo e continuar aí a trajetória junto com aquelas pessoas que me deram essa grande oportunidade de disputar a prefeitura e o governo do estado. A pergunta que fica, né, promotor, o senhor recebeu esse convite para trabalhar na área da segurança pública. Isso não seria uma vitrine para uma possível candidatura em 2024? Isso não é uma oportunidade que o senhor deixou passar? Sem sombra de dúvida, né? Isso. E o senhor não levou isso em consideração, falando politicamente, né? Do jogo político. Esse é o meu problema, é que eu não raciocino politicamente. Eu não sou político, Jorge. E eu fiquei muito feliz. O governador Jorginho Melo me convidou para ser secretário de Segurança Pública. Foi um convite pessoal dele. Mas, naturalmente, ele gostaria que eu fosse para o partido dele, né? E o raciocínio que eu fiz foi o seguinte: daria visibilidade, indiscutivelmente. Seria o comandante de toda a Polícia Militar, de toda a Polícia Civil, de toda a Polícia Científica. Enfim, é um cargo que eu desejei, que eu desejaria, que eu gostaria. Mas eu não entrei na política para ter cargo, cara. Eu entrei na política para defender ideias, para criar uma alternativa de um jeito novo de fazer política, que é aquilo que o Partido Novo defende, aquilo que o Adriano tem feito em Joinville, que o governador Zema tem feito em Minas Gerais. E não necessariamente é o modelo que o governador Jorginho Melo implementa, né? Eles fazem arranjos políticos, né? E eu considerei isso, né? Muitos dizem, pô, Tramonte, isso é burrice, cara. Então, eu prefiro ser burro, né, do que rasgar o discurso que eu fiz na candidatura a prefeito, que eu fiz a governador na última eleição. Ou seja, a gente defende um jeito diferente de fazer política, de escolha dos seus cargos através de currículo, de trajetória, não currículo partidário. E eu me sentiria muito à vontade de participar do governo do Jorginho. Por quê? Porque eu sou qualificado para a área. Eu sou promotor há 35 anos, então não haveria nenhum choque de discurso de eu dizer uma coisa e fazer outra. Não, eu teria sustentação. Por quê? Porque eu sou promotor há 35 anos, eu trabalho com segurança pública, ser secretário de segurança pública era a minha área. Tanto que se eu fosse governador, eu escolheria para ser meu secretário uma pessoa com o perfil que eu tenho. Então não teria problema nenhum. Mas eu também levei em conta que as pessoas que me deram espaço, o Partido Novo, precisaria ser ouvido. E eu ouvi o Partido Novo, e embora eu não estivesse filiado, e eles entenderam que a gente
deveria continuar com essa trajetória que eu estabeleci. E eu fiquei com muito medo, Jorge, confesso para ti, das pessoas que votaram em mim dizer, pô, o Tramontim falava muito que é tudo farinha do mesmo saco e ele vai ser farinha do mesmo saco. Ou seja, que as pessoas achassem que eu tivesse aceitado para satisfazer os meus interesses pessoais. Eu não preciso de cargo, eu não preciso de nada, eu tenho uma vida tranquila, uma vida bem encaminhada e eu dou muita importância àquilo que eu falo, àquilo que eu prometo. E para mim poderia representar algo contrário. Por exemplo, você vê a Simone Tebet, por exemplo. Eu fiquei com medo de ser chamada Simone Tebet de Santa Catarina. Ela disse que o Lula é ladrão, falou que o Lula é isso, e agora está no governo do Lula. Né? Eu teria outra vantagem, que eu não falei mal do Jorginho, não falo. Conheci ele durante a campanha, tenho um enorme respeito, uma pessoa extremamente afável, me tratou super bem durante a campanha, me fez um convite honroso, né? Pô, eu não tinha ninguém pedindo por mim, não tinha deputado, não tinha nada, e eu me senti muito honrado, agradeci ele, agradeço aqui publicamente ao governador por ter me convidado, mas agora não. Quem sabe amanhã depois a gente revê as coisas aí, pode analisar, tá bom? Odair Tramontim, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio Itaberá, né? Seja bem-vindo, 98,7. E a gente vai falar muito ainda sobre política, promotoria de justiça e segurança pública. Jorge, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí à Rádio Itaberá, me coloco à disposição, foi uma honra poder conversar contigo novamente, nós que já conversamos tempos atrás. Faz tempo, né? Em outras emissoras, e me coloco à disposição, e foi um prazer enorme, sucesso para ti, sucesso para a administração da rádio, e que Blumenau continue sorrindo para todos nós. Um abraço. Boa semana para o senhor. Obrigado. Muito obrigado. Agora 11h40.